Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Passamos da morte para a vida. Quero ler com os irmãos um texto que está ali em João, capítulo 5, o versículo 24. Está escrito assim: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amados, olha que declaração maravilhosa que Jesus faz aqui. Ele diz assim, ó: eu asseguro, ou seja, eu dou essa segurança para vocês. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Ou seja, não terá lá no futuro. Ele tem hoje, agora. Se você crê, você adquire a vida eterna. Naquele momento, se você crê, você passa a ter, a possuir a vida eterna. E você não será condenado. Mas você já passou, não passará um dia lá no futuro. Não, você já passou da morte para a vida. Mas muitas vezes nós vemos uma igreja que não tem desfrutado plenamente da vida que Cristo Jesus conquistou para nós, porque tem crido de uma forma errada. Nós só vivemos aquilo que nós cremos. E muitas vezes, por crermos erradamente, levamos uma vida de uma forma errada, equivocada. Essa é uma verdade fundamental para a nossa caminhada cristã e a gente precisa entender isso daqui. Então, eu quero discorrer um pouquinho aqui nesse texto, nesse único versículo, mas que tem tanto fundamento para nós, né? É material aqui para nós falarmos durante um mês todinho, só sobre isso daqui. Mas vamos tentar resumir e falar aqui nesse devocional de hoje. Veja que Jesus garante que quando nós cremos nele, quando cremos que Deus enviou Cristo Jesus em nosso lugar, ele diz que nós temos a vida eterna, recebemos a vida eterna. A vida eterna não é só lá no céu. A vida eterna é a vida que Cristo conquistou. E nós começamos a nossa vida eterna a partir do momento em que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. No dia em que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós iniciamos a nossa jornada de vida eterna. Essa vida eterna, ela tem várias características, tem vários momentos, é vida eterna. Qual que é o momento da vida eterna que nós estamos? Aqui na Terra. Estamos aqui na Terra, nesse tempo que é um tempo crucial, porque é o tempo em que determina se de fato nós passaremos a vida eterna ao lado de Cristo ou longe dele. É esse o tempo em que nós estamos vivendo. E nós, todos aqueles que creram, nós que cremos em Cristo Jesus, nós já estamos vivendo ao lado de Cristo, com Cristo. Já possuímos a vida eterna, já temos essa vida eterna. Não será conquistada lá na frente, não. A partir do dia em que nós falamos sim, eu creio em Cristo Jesus, eu recebo como o Senhor da minha vida, como o Salvador da minha vida, nós começamos a fazer parte dessa vida eterna. Essa é uma segurança que Jesus nos deu. Então, nós já estamos vivendo a vida eterna. Nós só estamos num momento da vida eterna, que é esse tempo em que nós estamos aqui com esse corpo que ainda é o corpo corruptível. Nós estamos aqui nessa terra, que é uma terra que não será assim para sempre. Jesus disse que ele fará, né? Novos céus e nova terra. Então, nós estamos num momento que é vivendo nessa terra aqui, como vemos hoje, e estamos no tempo da decisão. Decidimos com quem queremos passar toda a vida eterna.
E nós que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus já estamos com Ele. E aí o versículo continua e diz assim: quem tem a vida eterna não será o quê? Condenado. Eu quero ler esse mesmo versículo na versão amplificada da Bíblia, que traz ali os significados mais amplificado. Olha que interessante, amados. Então, João, capítulo 5, versículo 24, na Bíblia amplificada. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a minha mensagem, e crê, confia, se apega, segue, crê naquele que me enviou, já possui a vida eterna e não entrará em condenação, nem incorrerá em sentença de julgamento, mas já passou da morte para a vida. Veja que a Bíblia diz assim, ó, já tem a vida eterna, já possui e não entrará em condenação e nem incorrerá em sentença de julgamento. Amados, nós não estamos debaixo da condenação do Senhor. O que é a condenação do Senhor? Um texto de João mesmo, no capítulo 3, versículo 18, nos explica o que é a condenação. A condenação é não crer em Cristo Jesus. Deus estabeleceu que o meio para nós sermos reconciliados com Ele, o meio para que nós não entremos em condenação é Cristo Jesus. Esse é o meio que Deus utilizou, Cristo. Então, Cristo é o meio, ou seja, Cristo é o caminho para que nós não entremos em condenação. E aí a Bíblia diz que se nós cremos, nós já temos a vida eterna e nós não entraremos em condenação, não incorrerá sobre nós sentença de julgamento. Amados, tem muitos cristãos vivendo como se eles estivessem debaixo da condenação. Nós já estamos em Cristo Jesus. Cristo Jesus já levou o castigo que era para ser nosso. Isso nós lemos lá em Isaías 53. Ele tomou sobre si o castigo que nos trouxe o quê? A paz. Agora nós não estamos debaixo do castigo de Deus, nós estamos debaixo da paz de Deus. Fomos reconciliados com Deus. Mas nós precisamos entender e crer nessa verdade. Nós estamos debaixo da paz que há, porque Cristo Jesus conquistou. Não estamos debaixo da condenação. Por isso não precisamos ter medo de Deus. Nós tememos a Deus, no sentido de termos uma profunda reverência e um profundo respeito, porque entendemos o amor de Deus por nós. Mas nós não precisamos ter medo dele. Por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque, amados, muitas e muitas vezes nós vivemos como se nós estivéssemos debaixo da condenação do Senhor. Nós estamos o tempo inteiro esperando o castigo, o julgamento de Deus sobre nós, para cada falha que nós cometemos, para cada erro que nós cometemos. E isso é uma vida pesada demais. Sabe, nós temos vivido um tempo de muitos extremos, de muitos enganos, de muitas mentiras. Agora, o fundamento perfeito das boas novas de Cristo Jesus, que Cristo já fez uma obra completa, e quando nós cremos nessa verdade, nessa obra que já está consumada para o perdão dos nossos pecados, para a nossa justificação, para nos transportar do império das trevas para o reino de Deus, para nos arrancar da morte e nos trazer para a vida, quando nós cremos nisso, nós começamos a levar uma vida de paz com Deus. Sabe, tem muitas pessoas que falam assim, eu não consigo entender qual que é a vontade de Deus para mim. Mas por que a pessoa não consegue entender qual que é a vontade de Deus para ela? Porque ela nem entendeu o princípio da vontade de Deus. Qual que é o início da vontade de Deus? Que nós creiamos em Cristo Jesus. Que Ele já perdoou os nossos pecados, que nós já fomos redimidos, salvos, justificados e podemos levar essa vida de redimidos, de salvos, de justificados. Por quê? Porque nós já temos a vida eterna. Não teremos lá depois que morrermos e formos para o céu. Não, nós já temos. E se nós entendemos isso e cremos nisso, nós começamos a viver, a trilhar a nossa caminhada eterna, que já estamos trilhando.
como eu mencionei, mas nós já estamos trilhando essa caminhada eterna. Aí nós começamos a trilhar essa caminhada olhando fixamente para quem? Para Cristo Jesus, entendendo que a nossa segurança está nele. Que a nossa segurança de vida, de não sermos condenados, de não recebermos castigo, está em quem? Em Cristo Jesus. O que acontece é que as pessoas, elas não conseguem discernir o que é castigo do que é disciplina, o que é condenação, ira, juízo, do que é provação, por exemplo. As pessoas não têm conseguido discernir isso. Amados, nós não estamos debaixo da condenação. Como eu já mencionei, João 3,18 nos explica o que é a condenação. A condenação é a rejeição a Cristo Jesus. Quem rejeita Cristo Jesus, a Bíblia nos garante que essa pessoa já está debaixo de condenação. Ela não estará um dia, ela já está. Por isso que quando nós estudamos Romanos, capítulo 1, quando nós lemos lá do versículo 18 em diante, vai falar que a ira de Deus se revela, se revela para quem? Para quem se revolta com Deus, para quem se rebela, para quem conhece a Deus. Isso você lê lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Quem conhece a Deus, mas mesmo conhecendo a Deus, não o honra como Deus, não dá graças a Deus, pelo contrário, troca o seu alvo de adoração, coloca o homem no lugar, coloca objetos, itens criados por mãos humanas, coloca a própria concupiscência, a cobiça, ou seja, a ira de Deus, nós podemos explicar, para ficar mais fácil, amados, para nós entendermos, a ira de Deus, sabe o que é? É como se Deus estivesse o tempo todo nos chamando para Ele, e o caminho para nós chegarmos até Ele é Cristo Jesus. E as pessoas estão o quê? Se rebelando, dizendo, eu não quero, eu não aceito, eu não vou. Eu rejeito esse caminho, eu não quero esse caminho, eu me recuso a aceitar esse caminho. A pessoa está o tempo inteiro se rebelando contra Deus, revoltando contra Deus. E aí o que acontece? Deus diz assim, então você vai viver de acordo com a sua própria concupiscência. Já que você não quer o caminho até mim, então eu vou deixar você viver do seu jeito, da sua maneira. Se você ler, depois medita com calma, Romanos, capítulo 1, medita o capítulo todo, mas isso que eu tô falando é a partir do versículo 18. Você vai entender o que significa a ira de Deus. É deixar o homem viver a seu bel prazer. Amados, o homem caiu. A queda trouxe a corrupção do pecado. E se o homem tentar viver a partir da corrupção do pecado, rejeitando Deus, rejeitando o caminho que Deus preparou para que nós pudéssemos chegar até Ele, o caminho é Cristo Jesus, se o homem tentar viver assim, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ele não está vivendo sozinho simplesmente, ele está vivendo governado pelo pecado que corrompeu o ser humano. Ou seja, está vivendo governado pelo império das trevas. É por isso que a ira de Deus não é simplesmente Deus olhando para a humanidade e dizendo assim, agora eu quero machucar aquelas pessoas, eu quero ferir aquelas pessoas. Não, amados. A ira de Deus, na verdade, Deus é tão paciente, isso você lê em Romanos capítulo 2, que a bondade de Deus, a sua paciência e a sua tolerância é que levam o homem ao arrependimento. Deus está o tempo todo chamando o ser humano para se arrepender, ou seja, para crer em Cristo Jesus, que é o caminho que ele estabeleceu para que o ser humano se reconcilie com ele. Ele está o tempo inteiro chamando o ser humano, mas o ser humano se revolta, se rebela, não quer, rejeita o tempo inteiro. Aí a ira de Deus é deixar então o homem viver a seu bel prazer. E amados, o homem viver a seu bel prazer, governado e dominado pela sua natureza corrompida pelo pecado, influenciado pelas trevas, é destruição na certa. É destruição na certa. Não tem como. E é basicamente isso que nós precisamos entender e crer corretamente, porque
Muitos irmãos não têm desfrutado da vida plena que nós temos em Cristo Jesus, a vida eterna. A vida eterna. Muitos irmãos não têm vivido isso porque ainda acham que estão debaixo de condenação. Ainda acham que estão debaixo da ira de Deus. Não, amados, nós não estamos debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque nós não vivemos mais pela nossa própria concupiscência, pela carne, governado pelo império das trevas. Não, nós agora vivemos governados pelo Espírito. Nós já saímos da morte para a vida. O que é a morte? A morte é o estado que o homem está caído. O homem caído por causa do pecado original, ele já está morto. Ele não vai morrer um dia, ele já está. A morte não é a morte física, amados. A morte física é só uma passagem que determina uma passagem de tempo, para um outro momento da eternidade. A morte que realmente importa é a morte espiritual. E o ser humano já está morto. Ele não vai morrer um dia, ele já está, por causa do pecado original. E aí Deus estabeleceu um meio para que nós sejamos vivificados novamente. E o meio é Cristo Jesus. E nós que cremos já estamos nessa vida. Já recebemos essa vida. Nós não estamos debaixo da condenação. E precisamos entender isso para viver isso. Porque daí nós começamos a analisar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos, assim como o apóstolo Paulo declarou: não julgo mais ninguém pelo aspecto humano, simplesmente. Eu começo a julgar, a discernir todas as coisas e as pessoas segundo o aspecto do Espírito. Eu não vejo mais apenas influenciada e governada pelo modo natural, pelo modo humano de ver as coisas. Não. Eu passo a julgar, a discernir, a entender as coisas de acordo com a vida eterna que eu já tenho em Cristo Jesus. Aí eu começo a olhar para as circunstâncias da minha vida, analisando segundo o Espírito. Eu não preciso ter medo de Deus. Ou seja, eu posso levar uma vida de paz, de alegria. Eu posso levar uma vida em que eu analiso as minhas falhas, não para entrar em condenação. Eu analiso a minha vida, as minhas falhas, para dizer: Senhor, me ajuda nisso aqui, porque eu sei que eu já tenho vida em Ti. O Senhor já me vivificou. A palavra diz que o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele dá vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal. Então nós começamos a olhar a nossa vida, a nossa caminhada de uma forma diferente. A gente não está debaixo da condenação. A gente está debaixo da vida. Veja que a Bíblia faz um paralelo: condenação e morte. Se eu não estou condenado, então eu estou debaixo da vida. Amados, que eu e você nós entendamos essa verdade para que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Sabe, às vezes nós levamos a nossa vida como se nós pertencêssemos a essa terra aqui. Como se o final da nossa vida fosse a nossa morte física aqui nessa terra. O que nós vamos conquistar, o que vamos fazer até nós morrermos. Não, amados, isso é um pensamento muito limitado. Muito limitado, muito limitado. A vida eterna é conhecer a Deus. Jesus falou isso. Qual é a vida eterna? É conhecer a Deus. Ou seja, nós já recebemos a vida eterna, nós já entramos nesse conhecimento de Deus. Qual que é o nosso caminhar agora? Prosseguir, seguir e prosseguir em conhecer ao nosso Senhor. Tudo o que nós vamos vivendo, fazendo, se nós tivermos esse entendimento, nós não precisamos ser sucumbidos pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, pela tristeza, pela preocupação, pela ansiedade. Por quê? Porque nós não somos dessa terra, não pertencemos a essa terra, nós já temos a vida eterna e a vida aqui nessa terra é apenas um espaço, é apenas um momento da nossa vida. Não é o tudo, pelo contrário, é uma parte bem pequena. Uma parte bem pequena comparada com a plenitude do que significa a vida eterna. O tempo em que nós passamos aqui nessa terra é muito pequeno, muito pequeno. Então nós começamos a trilhar a nossa jornada cristã
com um entendimento diferente. Opa, eu não estou mais debaixo de condenação. Eu estou debaixo da vida. Eu estou debaixo do sim de Deus para mim. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Eu fui justificada por causa de Cristo. Não é pelas minhas obras, porque eu sou melhor do que os outros. Não, é por causa de Cristo. Então eu já posso viver essa vida, que é gloriosa, que é maravilhosa, por causa do que Cristo fez. Aí eu posso trilhar uma jornada de fé. Fé todos os dias. Essa fé vai sendo aperfeiçoada, vai sendo alimentada, vai sendo aumentada. Amados, essa é a vida que Deus tem para nós. Essa é a vida que Deus tem para nós. Nós já saímos da morte para a vida. Quero ler de novo. Olha o que Jesus disse. Eu asseguro, eu dou essa segurança a vocês. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amados, nós já estamos na vida de Deus. Nós precisamos aprender a viver essa vida. Essa vida não é vivida por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Essa vida não é vivida pelas nossas emoções, pela nossa alma, pelo nosso corpo. Não. Ela é vivida no Espírito e pelo Espírito. A gente precisa entender de uma vez por todas que nós somos um Espírito. Temos uma alma e habitamos nesse corpo aqui. Mas o que nós somos de fato é um espírito renascido, regenerado em Cristo Jesus, que está unido a Cristo Jesus e que já tem a vida eterna. Esse é o nosso verdadeiro eu. A partir do momento em que entendemos isso, a nossa jornada muda. Não precisamos viver pelas sensações do corpo, não precisamos viver pelos sentimentos da alma, mas podemos viver pela percepção do Espírito. O Espírito Santo de Deus vive no nosso espírito, para que a gente viva essa vida, governados, alinhados, alicerçados, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, porque nós já passamos da morte para a vida. Nós não estamos debaixo da ira, não estamos debaixo da condenação, não estamos debaixo do juízo, nós estamos debaixo de Cristo Jesus, da vida que Cristo conquistou para nós. Ele fez isso. Ele se tornou pecado em nosso lugar para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Amados, isso é glorioso demais. É por isso que Jesus disse, eu asseguro, eu dou essa segurança. Se você crê em mim, se você crê na minha mensagem, você não precisa mais ter medo de nada. Você já passou da morte para a vida. Você já possui a vida eterna. Amados, viver assim é uma vida livre. É uma vida completamente livre, porque nós não precisamos ter medo dos homens, nós não precisamos ter medo da escassez, nós não precisamos viver preocupados, nós não precisamos viver tristes, nós não precisamos viver amargurados, nada disso. Nós somos livres para viver a vida eterna, ou seja, a vida de Cristo. A vida eterna, Jesus resumiu a vida eterna em conhecer a Deus. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Então nós podemos seguir a nossa vida para conhecer a Deus. Ou seja, nós não vivemos para conseguir dinheiro, não. Deus sabe que precisamos de dinheiro para viver nessa terra aqui, por isso que Ele nos capacita, nos dá sabedoria, Ele abre portas para nós. Mas qual que é a nossa... nossos olhos vão se fixar em quê? Qual que é a nossa prioridade? É conhecer a Deus. É ter esse relacionamento com Deus, com a sua palavra, para conhecê-lo. Por quê? Porque nós já temos essa vida eterna, que é conhecer a Deus mais e mais e mais e mais. Então, amados, que eu e você nós possamos entender essa verdade de uma vez por todas e crer. Não só entender, mas crer. Porque às vezes nós tentamos entender com a nossa mente humana. Eu já passei da morte para a vida. Mas não consigo entender o que isso se aplica na minha vida prática. Creia. Sabe quando você estiver angustiado, passando por situações de aflição? Ei, eu já tenho a vida eterna. Eu já estou em Cristo. Eu já passei da morte para a vida. Isso que eu estou passando aqui, não é o meu fim. Isso que eu estou passando aqui não é para me destruir. Eu já passei da morte para a vida. E nós começamos a ter o quê? A ter paz.
Aquelas pessoas que guerreiam com carnalidades, com coisas da carne, com cobiças, com desejos desenfreados, enfim. A pessoa guerreia com coisas da carne. Como que ela vence aí? Eu já passei da morte para a vida. Por isso que Paulo explica isso em Romanos dizendo assim: considerem-se mortos para o pecado. Por quê? Porque você já passou da morte para a vida. Então você se considera morto. Se você tá morto, se aquela carne que tentava governar a tua vida, ela já tá morta, você vai poder desfrutar do quê? Da vida. Não precisa mais viver governado, aprisionado pelas práticas da morte. Por quê? Porque você já passou da morte para a vida. Mas como que a gente aplica isso? Crendo, amados. É crendo, é pela fé. Por isso que a gente precisa alimentar a nossa fé. Por isso que a gente precisa meditar na palavra, ouvir as palavras de Jesus e assimilar as palavras de Jesus e crer. Se ele assegura para nós que quando nós cremos nele, nós passamos da morte para a vida, então nós passamos da morte para a vida. Se ele assegura para nós que quando nós cremos nele, na sua palavra, nós já temos a vida eterna, então é porque nós já temos a vida eterna. Podemos viver assim no nosso dia a dia. E isso vai se aplicar naquele momento que você está triste, angustiado, aflito, e você começa a meditar e a pensar: ei, não vou me preocupar. Eu já passei da morte para a vida. Isso é um momento, o Senhor me dará capacidade, sabedoria, discernimento para enfrentar isso, para passar por isso. Por quê? Porque Ele já me arrancou da morte para a vida. Ele já me deu a vida eterna. Eu já estou nele. Por que eu vou ficar aflito desse jeito aqui? Não preciso ficar aflito, não. Amados, essa é a vida que Deus tem para nós, que é uma vida de descanso. Descanso não é isenção de problemas. Descanso não é inatividade, mas descanso é uma certeza, é uma confiança de que o que Cristo fez é genuíno, é verdadeiro, é real e nos dá vida. E Ele nos assegurou que quem crê nele, nas suas palavras, tem a vida eterna, não está debaixo de condenação. Você que crê, você não está debaixo de condenação. Pare de se sentir condenado e culpado. O acusador é o diabo. Jesus vem para te assegurar que nele você pode viver uma vida de paz. O que está tortuoso ainda na tua caminhada, o que está ainda que não está de acordo com o que Deus tem para você, não se preocupe, só confie em Deus que Ele mesmo vai alinhando todas as coisas. Provérbios 3, versículo 5 em diante fala isso. Confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, não somos nós que vamos endireitando, é Deus mesmo. Nós só vamos o quê? Confiando, crendo. Então que eu e você possamos crer nessa verdade, nos apropriar dessa verdade. Não estamos debaixo de condenação, não estamos debaixo da ira, não estamos debaixo do castigo, nós estamos debaixo do favor e da vida que há em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade, obrigada porque o Senhor nos dá segurança por meio da sua mensagem. Muito obrigada, Senhor, porque a sua obra é uma obra completa, nos arrancou da morte e nos deu a vida, nos tirou do domínio das trevas e nos colocou no domínio de Cristo Jesus. Obrigada por isso, Pai. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós entendamos essa verdade e creiamos nessa verdade e possamos viver uma vida de descanso. As aflições vêm, os desafios aparecem, mas nós podemos descansar, confiar no Senhor. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa vida, nós pertencemos ao Senhor, nós somos teus, o Senhor já nos tirou de debaixo da condenação, o Senhor já nos arrancou da morte e agora nós podemos viver a vida que há em Cristo Jesus. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude a viver assim. É só vivendo, crendo nessas verdades, é que nós vamos viver para a sua glória. Que nós vamos desfrutar da caminhada em que trilhamos enquanto estamos aqui nessa terra. É só confiando, crendo plenamente nas suas verdades. Pai, nos ajuda a crer, nos ajuda com toda dúvida, com toda incredulidade. Aqueles irmãos que ouvem essa mensagem e acham que ela é boa demais para ser verdade, ajuda esses meus irmãos, porque o evangelho de fato são as boas notícias do Senhor para nós. O Senhor é a nossa redenção, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é a nossa vida. Que os meus irmãos compreendam isso e vivam isso, Pai.
Em nome de Jesus, que eles possam aplicar essa verdade no seu dia a dia. Aqueles que precisam vencer alguma prática pecaminosa, que eles entendam que eles não estão mais debaixo da morte para que o pecado os domine. Eles estão debaixo da vida, que é Cristo Jesus. A santidade de Cristo é que reina sobre eles. Eles já venceram o pecado. Eles só precisam crer e considerar essa verdade. Ajuda os meus irmãos a considerarem e a crerem nessa verdade, Pai. Os meus irmãos que estão vivendo debaixo de uma tristeza profunda, de uma angústia, de uma aflição, Pai, que eles creiam que eles não estão mais debaixo da condenação, eles estão debaixo da vida. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, eles estão debaixo da vida de Cristo Jesus. Uma vida que tem paz, que tem alegria. Pai, que tem satisfação, que eles entendam isso, creiam nisso e desfrutem disso na sua vida, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a vivermos de fato a vida eterna que o Senhor já conquistou para nós e que nós já temos por crermos em Ti. Nos ajuda a vivermos essa vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.